Podemos chamar esse fenômeno de complexo do Redentor iluminado ou complexo do ex-salvo esclarecido. Esse termo refere-se a indivíduos que, após uma experiência de ruptura com uma denominação religiosa, passam a se posicionar como desbravadores da verdade religiosa ou como reveladores de um novo caminho. Espiritualismo geralmente são pessoas que antes pertenciam à comunidade que agora criticam veementemente e, ao se afastarem, assumem uma postura de superioridade espiritual, o que os leva a buscar visibilidade aos seguidores em redes sociais e a vender uma narrativa de iluminação. Ponto. No cerne do complexo do Redentor iluminado, encontramos uma mistura entre ressentimento e uma busca por sentido pós-ruptura religiosa. Esses indivíduos, com frequência, alegam terem sido libertos de uma doutrina opressiva, apresentando-se como aqueles que, pela graça de um discernimento especial, saíram das trevas da religiosidade e agora buscam libertar os demais. Em um cenário moderno, como de plataformas digitais, YouTube, TikTok, Instagram essa narrativa pode ganhar força ao ser consumida por aqueles que compartilham dúvidas ou ressentimentos semelhantes, transformando o discurso em um proselitismo digital travestido de revelação. Para estabelecer legitimidade, esse Redentor iluminado costuma empregar uma série de citações bíblicas e teológicas seletivas, manipulando textos como 2 Coríntios 6:17 saiu do meio deles, ou Mateus 15:9 em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, para fortalecer sua crítica à denominação original. No entanto, a abordagem é, em muitos casos, repleta de parcialidades hermenêuticas e juízos simplistas, ignorando a complexidade das tradições cristãs e a diversidade de interpretações ao longo da história. Essa atitude de selecionar versos para sustentar a própria narrativa revela, na verdade, um profundo sectarismo e uma busca por diferenciação, mais que uma genuína tentativa de diálogo e esclarecimento. Ponto. Em casos ainda mais sutis, o complexo do Redentor iluminado se camufla sob uma aparente neutralidade, onde o indivíduo afirma não defender placas ou instituições, mas acaba atraindo pessoas para novas formas de congregação, muitas vezes, ligadas a outra denominação ou a um grupo de estudos alternativo que carrega suas próprias doutrinas e interesses de crescimento. A hipocrisia reside no fato de que, enquanto eles criticam a instituição de origem por promover dogmas e liturgias, estabelecem eles mesmos sistemas de crenças, adaptados ao seu novo projeto. Teologicamente, esse fenômeno pode ser compreendido como uma espécie de anomia espiritual, onde o rompimento com uma tradição gera um vazio que precisa ser preenchido. É comum, nesses casos, a aplicação de uma narrativa de apóstolo Paulo moderno, como se o próprio tivesse se tornado uma espécie de voz profética em um cenário que ele considera corrompido. O complexo do Redentor iluminado confere ao indivíduo um status de profeta pós-moderno, onde sua própria jornada de ruptura e o conhecimento adquirido no processo servem como credenciais para se colocar como líder de uma contracultura espiritualismo. Ponto. Para os que buscam engajamento nas redes, a promessa de um caminho alternativo às instituições tradicionais torna-se uma estratégia de marketing espiritualismo fenômeno, portanto, é também uma reação ao espírito dos tempos. Numa era de desconfiança generalizada das instituições, o complexo do Redentor iluminado explora as fragilidades das comunidades de fé, oferecendo um caminho de libertação que, paradoxalmente, pode conduzir a um novo tipo de cativeiro, agora vinculado à dependência da imagem e do número de visualizações, ao invés de uma busca sincera por comunhão e santidade. Ponto. Assim, o complexo do Redentor iluminado se revela um desafio tanto para a Igreja quanto para os próprios indivíduos que o vivenciam, pois, ao contrário do que o nome sugere, o desejo não é verdadeiramente redentor, mas narcisista. Não se busca a restauração espiritual das pessoas, mas a validação pessoal.